Como entender um conhecimento de transporte do aquaviário fluvial? Para você que não conhece, o modal aquaviário ele tem várias subdivisões. Ele tem o marítimo, ele tem o lacustre, que é aquele realizado dentro de lagos, ele tem a cabotagem, que é aquele realizado dentro das águas territoriais de um país, e existe o fluvial, que é aquele realizado em rios. E o fluvial ele também tem o seu conhecimento de transporte, assim como o rodoviário, o aéreo e os outros modais. E existem algumas particularidades dentro desse documento que eu vou explicar aqui hoje. Mas antes, eu convido você a se inscrever aqui no canal Logisticas, ativar o sininho das notificações. No final desse vídeo, deixe o seu comentário sobre esse assunto, a sua dúvida e a sua sugestão para novos temas que você quer que eu traga aqui no canal. Então vamos lá? Esse documento que você vê na sua tela é o CTE Fluvial. Ele é muito semelhante, na verdade, grande parte das informações dele são iguais à do CTE Rodoviário e Aéreo, que inclusive eu já tenho um vídeo para cada um deles aqui no canal, que eu vou deixar na descrição aqui abaixo ou no card aqui acima. Porém, o CTE Fluvial ele tem alguns aspectos diferentes dos outros modais. Então, nós começamos pela parte de cima. Logo na parte de cima desse documento, nós temos o canhoto. Esse canhoto ele é assinado quando o transportador ele entrega a mercadoria para o cliente ao qual ele está destinado, seja o cliente final ou seja uma outra transportadora que ele vai entregar e essa outra transportadora vai terminar o processo de transporte. Aqui nesse canhoto nós temos: declaro que recebi os volumes desse conhecimento em perfeito estado pelo que dou cumprido o presente contrato de transporte. Nome da pessoa que está recebendo, o RG, o carimbo, caso ela tenha, a data e a hora, o número do documento que você tem aqui, a série e o tipo de documento, que é um CTE. Mas isso aqui só é utilizado no final da prestação de serviço. Tem CTEs onde o canhoto fica lá embaixo. Nesse caso aqui está na parte de cima. Aqui no cabeçalho nós temos informações muito importantes. Primeiro ponto, esse campo aqui em branco é onde fica a logo, o CNPJ, CEP e os dados da empresa que fez a emissão desse documento, ou seja, do transportador. Que aqui, é claro, eu apaguei essas informações. O tipo de CTE é um CTE normal e o tipo de serviço é um serviço de redespacho intermediário. Então, o que nós podemos concluir a princípio? Que esse transportador ele está apenas cumprindo um pedaço de todo o trajeto de transporte, apenas um trecho ou uma perna, dependendo de como você usa a nomenclatura. Ele não está fazendo o transporte de todo o trajeto da mercadoria, desde o remetente da nota fiscal até o destinatário da nota fiscal. Ele não está fazendo isso, ele está cumprindo apenas um pedaço, um trecho, uma perna. Por isso a gente chama de redespacho intermediário. E ele com certeza está fazendo esse serviço a pedido de uma outra transportadora. Existe uma outra transportadora principal que está fazendo esse trajeto, é responsável pela carga, porém em um pequeno trecho ela subcontratou essa transportadora fluvial, que é desse CTE que você está vendo na sua tela. E essa transportadora fluvial está cumprindo apenas um pequeno trecho do trajeto como um todo. Ela foi contratada apenas para cumprir um trecho. Exemplo: imagine que a carga vai de São Paulo capital para Boa Vista, Roraima. Porém, quando ela sai de São Paulo capital e vai até Belém, de Belém para Manaus, só vai de embarcação e aí é contratada uma embarcação, uma balsa, para levar de Belém para Manaus. E essa embarcação faz a emissão desse CTE e indica que é um transporte intermediário, ou seja, ela está fazendo apenas um trecho do trajeto inteiro, certo? Aqui abaixo nós temos um indicador do CTE globalizado, e aqui ele diz que ele não é um CTE globalizado. Jefferson, o que é um CTE globalizado? O globalizado é quando o transportador ele emite um CTE para vários clientes diferentes. Nesse caso aqui não é um globalizado, ou seja, este CTE corresponde às cargas de apenas um cliente, ok?
O número aqui do CTE globalizado, caso tivesse, né, informação e tudo mais. Aqui ao lado nós temos o nome deste documento que você vê na sua tela. DACT, Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, o modal, a quantidade de folhas, que no caso é uma, o modelo, que é 57 desse documento, a série, o número do CTE, a data e hora de emissão, quem coloca isso aqui é a própria fiscalização, o número de inscrição da SUFRAMA. Para quem não sabe, SUFRAMA é um órgão que existe em parte da região amazônica, conhecida como Zona Franca de Manaus. Não existe apenas em Manaus, mas em algumas regiões da região amazônica que possuem esse órgão para incentivos fiscais. Então, toda empresa instalada lá que se inscreve na SUFRAMA tem incentivos fiscais e recebe um número de inscrição. Caso essa empresa destinatária tenha número de inscrição, vai aparecer aqui no CTE. Abaixo, nós temos o que eu digo de dados de consulta. O código de barras, que eu apaguei aqui no caso. Embaixo fica a chave de acesso, que é uma numeração de 44 dígitos, que eu também apaguei. Ao lado fica o QR Code, que se você aproximar a câmera do seu celular, você vai ser levado para o site do Portal Nacional. Que aqui, é claro, eu modifiquei esse QR Code para você não conseguir fazer essa leitura, porque são informações restritas. O site do Portal Nacional ele serve justamente para você consultar se um documento é válido, se realmente está certo essa documentação, se não foi cancelado e tudo mais. Então, toda vez que você faz a emissão, a própria Cefaz ela coloca esse site para você fazer essa consulta. Abaixo nós temos o protocolo de autorização de uso, que é uma numeração que a própria Cefaz coloca. E abaixo o Código Fiscal de Operação e Prestação de Serviço, ou seja, qual é o CFOP, qual é a natureza dessa operação desse serviço. É o código 6351 nesse caso, que é uma prestação de serviço de transporte para execução do serviço de mesma natureza. Se você por um acaso não entendeu alguma parte, eu peço para que você volte atrás do vídeo, desacelere talvez um pouquinho a velocidade do vídeo para você pegar todos esses detalhes. Realmente são muitas informações, mas se tiver alguma dúvida de algo que eu não esclareci, pode deixar nos comentários que eu lhe responderei. Nessa parte mais ao meio aqui do CTE, nós temos as informações do início e término da prestação. Nesse caso é uma carga que saiu de Manaus para Belém, no Pará. Aqui nós temos os dados do remetente. Nesse campo aqui ficarão os dados do remetente da nota fiscal. No campo do destinatário ficarão os dados do destinatário da nota fiscal. No campo do expedidor ficarão os dados de quem entregou essa mercadoria para essa transportadora fluvial. E o recebedor ficarão os dados de quem essa transportadora deve entregar essa mercadoria. Esse recebedor não necessariamente pode ser o destinatário final. Por quê? Como eu expliquei anteriormente, essa carga está sendo transportada por essa transportadora fluvial em apenas um trecho do trecho completo. Ela não está levando do remetente para o destinatário da nota. Ela está transportando em apenas uma parte de todo o trajeto. Então, quem entregou essa carga para ela em Manaus, no caso, pode ter sido uma transportadora A, e o recebedor lá em Belém vai ser uma transportadora C, e essa transportadora C é que vai entregar para o cliente final, certo? Os dados do expedidor e recebedor não necessariamente são os mesmos dados da nota. São agentes e empresas diferentes que precisa estar indicado no documento de quem você pegou e para quem você vai entregar, certo? Aqui embaixo nós temos os dados do tomador do serviço. Quem é que vai pagar o frete para essa transportadora fluvial? Vai ser o cliente final? Vai ser o transportador do início do trajeto? Um outro transportador? Então aqui podem ter quaisquer dados, não necessariamente o mesmo dado que está lá na nota fiscal. Pode ser os dados que estão em outro conhecimento de transporte. Abaixo nós temos os dados da carga, características, valor da mercadoria, peso bruto, o peso aferido, cubagem, quantidade de volumes,
o valor do frete total e a composição do frete, que vem aqui, nesse caso, eles estão cobrando frete peso, frete valor e ICMS, que somados dão o valor do frete total, que aqui nesse caso foi 423,41, certo? É claro que nessa composição podem vir várias outras coisas e vários tipos de cobrança. Isso varia muito de transportadora para transportadora. E mais, se você quer que eu explique como se funciona, como se calcula um frete fluvial, como é que é a tabela de preço, deixe no comentário aqui abaixo que eu posso trazer um vídeo futuro sobre especificamente isso, porque isso aqui é um outro campo bem mais detalhado sobre questões de cálculo de tarifa de fluvial. Aqui abaixo nós temos as informações relativas ao imposto. Como é uma carga que está saindo de estados diferentes, cabe e incide o ICMS. E aí tem o valor do ICMS aqui nesse documento. Abaixo nós temos os documentos originários, ou seja, sobre qual documento este CTE foi feito. Ele pode ter sido feito baseado na chave da nota fiscal, que é o primeiro documento a ser emitido, ou ele pode ter sido feito baseado em um outro CTE. Por isso que eu digo que esse é um CTE de redespacho. Inclusive tem até o nome aqui do documento. Ele foi feito baseado em 2 CTEs de um outro transportador. Por isso que esse aqui é um CTE de redespacho. Nessa parte do documento é que começam todas as informações diferentes que diferem, é claro, dos outros tipos de modais. Detalhamento do container, informações específicas do modal aquaviário. Aqui nós temos um campo destinado ao número do lacre. Então, se for um container, precisa aqui estar o número do lacre, de como essa transportadora do modal fluvial recebeu, ou então o lacre até mesmo da carreta, já que muitas vezes na região amazônica as carretas são transportadas em cima de balsa e essa carreta precisa estar com lacre, e aí você coloca no CTE o número desse lacre ou identificador do container, de onde aquela mercadoria está. Então existe essa especificação nesse documento. Existe também a sigla ou código de origem, que a sigla de Manaus é MAU. A sigla ou código do destino é BEL, que está aqui do outro lado. Então essa carga vai sair especificamente de um porto de Manaus e para um porto de Belém. E não vai passar por nenhum porto de passagem, porque se ela passasse por algum outro porto no meio do caminho, teria uma outra sigla aqui de um código de passagem, de outro porto no meio do caminho. Para você que não sabe, cada cidade, do ponto de vista de transporte, tem um código. Se você quer que eu traga esse código, que inclusive ele é muito utilizado no modal aéreo, que é o código da IATA, deixa aqui no teu comentário que eu trago um vídeo específico só sobre esses códigos e nomenclaturas. Abaixo nós temos informações gerais, que basicamente aqui é meio livre para o transportador. Então essa parte aqui do CTE ela é editável. Nesse caso aqui ele colocou segue, ele até errou aqui um ezinho, segue 2 pallets diversos porto a porto, valor total dos tributos 89,98. Aqui o emissor do CTE, quando ele está ali no seu sistema, ele é livre para colocar informações relevantes sobre a característica da carga ou qualquer outra coisa que ele ache relevante aí para o transporte, questões de armazenamento, condicionamento, horário de entrega ou qualquer outra coisa que seja importante para ele. Abaixo nós temos informações específicas também do modal aquaviário e nós temos algo muito interessante, identificação do navio ou do rebocador. Aqui tem um nome aqui colocado do navio. A identificação da balsa que levou aquela mercadoria. Isso porque na região amazônica, principalmente, existem barcos que levam a mercadoria e existem balsas que levam a mercadoria que são empurradas por um rebocador. Então, o rebocador é uma coisa, balsa é outra e a embarcação é outra coisa. São tipos de veículos ali do transporte aquaviário diferentes. Então, muitas vezes aqui fica o nome dele, justamente para você identificar lá no porto de destino qual é a balsa que eu vou procurar, qual é o nome do navio, e sempre vem cravado de uma forma bem nítida o nome da embarcação ali para você poder identificar. Isso é muito típico desse modal, é diferente de uma carreta, por exemplo. A carreta você identifica pela placa.
todo veículo do modal rodoviário você identifica pela placa. No aquaviário você identifica pelo nome, porque vem muito nítido. Aqui nós temos informações de uso exclusivo do emissor do CTE, ele serve também como uso livre para você colocar informações relevantes, e um campo destinado ao fisco, à fiscalização. Então esse documento que você vê, você percebe que tem muitos outros conteúdos internos dentro dele, que eu posso até transformar em outros vídeos. Tem muitos detalhes. Se você não entendeu algum ponto, volta para o início, ou então deixa o teu comentário aqui sobre esse assunto, de coisas que você quer que eu me aprofunde mais, porque realmente tem vários outros pormenores, outros subtemas que podem sair aqui e que saem desse documento. Eu espero que isso tenha ajudado muito você. Deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão de novos vídeos, e se você está precisando criar aí o seu currículo logístico, que é uma consultoria com alguém que já trabalha na área, já passou por várias entrevistas, várias formas diferentes, já errou, já acertou também no meio desse caminho, deixa o teu comentário aqui abaixo, ou então me procura no contato que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu trabalho com consultoria logística para criação de currículo. Então, até o próximo vídeo.